Sabe aquele tempinho extra que você tem, seja lá no trabalho, seja quando você está em casa, ou aquele final de semana, que você fica no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, muitas vezes vendo coisas que não vão edificar a sua vida? Não que isso seja errado, não que você possa ter mídias sociais. Mas se eu dissesse pra você, barulho, se eu dissesse pra você que você pode aproveitar melhor esse tempo utilizando um aplicativo que vai turbinar a sua memorização das escrituras. Ao mesmo tempo que você vai ter uma distração, você vai estar edificando a sua vida memorizando a palavra de Deus. E mais uma vez, como eu disse no vídeo anterior, onde eu dei 7 dicas de como memorizar as escrituras, talvez você possa estar falando aí do outro lado, mas o que adianta memorizar as escrituras se não aplicá-las? Não, é o que você está dizendo. É lógico, não apenas memorizar, mas praticar. Mas é importante que nós tenhamos a memorização das escrituras. É importante que ela esteja gravada na tábua do nosso coração. Isso também é a ordenança bíblica, hein? Depois você vai lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 17 e 18, você vai ver que é uma ordenança do próprio Deus a memorização das escrituras, que ela esteja gravada na tábua do nosso coração. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui um aplicativo onde você vai conseguir colocar em prática 4 das 7 dicas que eu dei no último vídeo, que vai estar na tela final desse vídeo e também num cartão aqui em cima, que é a leitura, a escrita, a audição e também a recitação. Além do mais, ele vai ter alguns joguinhos que vai turbinar a memorização dos versículos bíblicos. E o que eu fiz? Eu criei uma estratégia aqui. Eu peguei versículos relacionados com o tema fé. Então peguei 8 versículos, faça dessa forma, 8 versículos que tem como base o tema fé, e eu vou estar memorizando e relacionando esses 8 versículos. Isso é uma dica para você ir, certo? Sempre quando você for memorizar algum versículo, use versículos relacionados. Por exemplo, se o tema é salvação, 8 versículos de salvação. Se o tema é confiança em Deus, 8 versículos que falem da confiança em Deus. Assim você vai conseguir memorizar de uma forma mais eficiente. Sem enrolação, eu vou estar mostrando para vocês agora como utilizar esse aplicativo. É o aplicativo da Quizlet. Esse aplicativo eu utilizo para aprender outros idiomas, tanto inglês como espanhol, e agora eu tenho utilizado ele também para aprender e memorizar a palavra de Deus. Então, bora lá? Bom, pessoal, então nós já temos aqui a tela, chega um pouquinho para cá, né? Opa, chega um pouquinho para cá, que aí eu coloco a tela ali. Então nós temos aqui já a tela do Quizlet, e aqui eu criei uma pastinha com 8 versículos da Bíblia, né? Vou estar clicando, e aqui vai aparecer para mim os cartões, certo? Os flashcards. Então vou clicar aqui em flashcards, e aí eu vou ter aqui uma seção de 8 versículos. Então nós temos aqui esse versículo que é: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então esse versículo está em Romanos 1,17. Então vamos ver se eu acertei. Cliquei, Romanos 1,17. Tá vendo? Um clique, você vira e desvira. Não sei se existe esse verbo, vira e desvira. Então tá aí. Bora para o próximo versículo. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então esse versículo, se eu não me engano, está em Gálatas 3:11, é isso? Gálatas 3:11. Então, ó, já estou memorizando. Eu coloquei frente e verso, né? Frente, o versículo, verso, né, aonde está o versículo, em que livro, capítulo e versículo. Isso vai ajudar você a memorizar não apenas o versículo, mas aonde se encontra o versículo. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bom, se eu não estiver enganado, isto é Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Então, clicamos. Mais uma. Estou acertando. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Isto é Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Acertei. E tem esse aí também, esqueci, né? Treinar a audição. Então você pode, por exemplo, colocar a vozinha do Google aí para estar narrando o versículo para você. Então, cliquei. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, tô treinando a minha leitura. Fiz assim. Tô treinando a minha leitura. Tô treinando também a minha audição. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Estou relacionando o versículo com livro, capítulo e versículo, certo? Já para ver a exatidão de onde ele se encontra. Então, só aqui já é
3. E estou recitando também, já estou colocando as 4 técnicas que eu ensinei no outro vídeo. Indo para o próximo. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vixe, esse agora me pegou. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ah! Acertei mais uma. Romanos capítulo 10, versículo 17. Próximo, seja 8. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então isso está em Romanos capítulo 3, nossa, agora me pegou, hein? Versículo 17, Romanos 3, 17? Não, Filipenses 3, 19. Então, ó, esse aqui eu preciso treinar um pouco mais. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, Filipenses 3, 9. Filipenses 3, 9. Bora pro próximo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Repara que é só versículos relacionados ao tema fé. Bom, esse aí é fácil. Hebreus 11, 24. Hebreus 11 e 24, ó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É importante você ficar recitando para isso. Não é você memorizar, eu não gosto nem do termo memorizar, eu gosto do termo adquirir, né? É igual o Salmo 23, fazer parte da sua memória muscular. Então, por isso que esse aplicativo vai te ajudar tanto. E o último, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aqui a gente pode até criar um mapinha mental. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Essa primeira parte os pregadores recitam muito, muitas pessoas recitam, a gente sabe, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, ó, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, é importante que aquele que se aproxima de Deus creia, né, fé, que ele existe. Então, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é importante que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então assim você vai estar memorizando o versículo, né? Eu falei porque é importante, mas é porque é necessário. Importante e necessário são quase duas palavras paralelas, mas eu tenho que colocar o necessário aqui para ficar idêntico, embora, apesar, dependendo da tradução, vai ser importante, necessário ou qualquer outra palavra. O importante é você não tirar o versículo do contexto original, da ideia original em que foi escrito. Então, já recitei aqui os 8 versículos e agora eu vou estar mostrando para vocês aqui um joguinho, e esse joguinho aqui vai ajudar você ainda. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui um joguinho que vai ajudar você a testar a sua memorização para ver se você está memorizando esses versículos ou não. Então vamos aqui para o teste. Start teste. Meu aplicativo está em inglês, mas na hora que você baixar ele vai estar em português. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Onde está esse versículo? Esse versículo está não está em Hebreus 10, 38, nem em Romanos 10, 17. Não, está em Romanos 10, 17. Então, Romanos 10, 17. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, isso está em Romanos 10 e 17. Ora, sem fé é impossível agradar. Esse aqui é fácil, né? Hebreus 10 e 30, Hebreus 11 e 6. Estou até trocando os versículos aqui. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar a minha, agora mudou. Depois ele vai dar o resultado final. Então, foi quatro chances, né, para mim, no caso, buscar mencionar onde estava o versículo, e agora eu tenho que escrever aqui aonde está o versículo. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então esse versículo está em Hebreus. Vamos lá, Hebreus 10 e 38. Hebreus 10 e 38. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso está em Gálatas 3 e 11. Então aí você vai colocando os versículos para testar a sua memória.
E seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Se não me engano, isso está em Romanos 10 e 17. 10 e 17. Eis que a sua alma está orgulhosa, não arreta nele, mas o justo pela sua fé viverá, Abacuque 2,4. É verdadeiro ou falso? Então, esse versículo é verdadeiro, então clique em true. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Está em Hebreus 10:38? Não. Está em Hebreus 11:24, então é falso. Então tá aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, um score de 63%, mais que é devido à escrita. Então, agora eu vou estar conferindo, Romanos 10:17, acertei. Nossa, esse eu errei. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Eu coloquei Gálatas 3:11, mas não é Romanos 10:17. Então eu errei esse versículo, tá vendo? Tem que testar a memorização, mas depois eu posso me corrigir aqui. Esse aqui, Hebreus 11:6, certinho. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar a minha alma, não terá prazer nele. Hebreus 10:38, certinho. Porque nele se descobre o justo de Deus de fé em fé, como está escrito no justo viverá pela fé. Eu coloquei Romanos 1:17, não, é Gálatas. Nossa, esse eu errei também. Errei mais um, pessoal, não estou tão bom assim não, hein? Errei mais um. Era Filipenses 3:9, eu coloquei Romanos 10:17. Eis que a sua alma estará orgulhosa, esse eu acertei. Então eu tive alguns erros aqui, na verdade foi das menções dos versículos, certo? Então de 8 eu acertei 5, então é sinal que eu preciso treinar ainda mais. E aí vamos supor, eu vou ficar aqui 2, 3 dias, vou praticando naquele período vago, certo? Ao invés de mexer no Instagram, no WhatsApp, ficar perdendo tempo com coisas fúteis, eu vou estar usando o meu Quizlet aqui e vou estar memorizando versículos. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, eu vou estar gravando um outro vídeo como estar criando esses cartões, certo? Como você vai acessar o Quizlet e estar criando esses cartões. E aí você pode colocar em prática, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e você vai poder turbinar a sua memorização bíblica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo merece um like. Então deixa o like, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, né? E deixa o seu comentário também aí, talvez você conheça algum aplicativo melhor que possa ser utilizado. Deixa a sua dica pra gente. Fique na paz do Senhor Jesus.